O Papa Francisco escreve em uma das suas cartas mais recentes sobre a alegria do Evangelho. Alegrai-vos e exultai-vos. Eu estou tendo a alegria de lê-lo e poder partilhar um pouquinho para vocês. Sempre com palavras muito simples, mas muito tocantes. O Papa Francisco, ele em si já mostra para todos nós que não precisa-se de muita eloquência, não precisa de um conhecimento muito além da natureza das coisas, além das palavras simples, para ser tão belo, para ser tão forte. Na alegria do Evangelho, até aqui, tenho visto o quanto o próprio Evangelho, que são as palavras de Cristo, que é a vida de Cristo, ele deve ser vivenciado por todos nós com alegria. Como diz aquela frase antiga, eu acho que é de Dom Bosco, que um cristão triste é um triste cristão. E que em ser triste já é um grande contra-testemunho, porque o Evangelho nos impulsiona sempre para a alegria e para o amor, para reconhecer que mesmo diante dos obstáculos, mesmo diante dos grandes desafios que o ser humano passa, mas nós não podemos perder a alegria, porque a alegria não é em si uma causa, não é em si apenas um sentimento, mas a alegria é uma certeza de que Deus está conosco e Deus é por nós. O Salmo diz: Senhor, eu sei que tu me sondas, ou seja, eu sei que tu me amas e estás comigo. Sondar é estar próximo. Se até no abismo estiver minha alma, sei que até nesses momentos o Senhor está presente. E às vezes é nos momentos mais difíceis que a gente percebe, como na mensagem Pegadas de Areia, que Ele nos põe no momento que a gente acha que nós estamos sós, que Ele nos abandona. É exatamente nesses momentos que a gente sente mais a presença e a certeza de que Deus nos põe realmente nos braços. E que, uma vez tocados pelo Evangelho, a alegria tem que ser uma consequência natural. Não dá para ser cristão, não dá para conhecer o Evangelho e não tentar superar pelo amor e pela fé a tristeza, porque a tristeza não vem de Deus. Apesar de ser uma consequência dos nossos atos, às vezes uma consequência até dos nossos pecados, mas a alegria sobrepõe, porque, como eu disse, a alegria é uma pessoa, é Jesus Cristo em nós, vivenciando. Toda a Sagrada Escritura, ela tem grandes exemplos de grandes santos homens, grandes santas pessoas que vivenciaram momentos muito difíceis, mas não deixaram ser tomado pelo sentimento de derrotismo, pelo sentimento de tristeza. Realmente é uma guerra diária, você vencer a tristeza, você vencer os males que podem causar até mesmo a depressão. Eu costumo sempre dizer isso aos meus amigos: luto todos os dias, porque eu percebo que depressão não é frescura, depressão é um conjunto de fatores que muitas vezes não são cuidados, cuidados no sentido de parar e refletir todos os dias, para não cair. É como um buraco que está sempre perto da gente, e mesmo sem a gente perceber, a gente pode estar bem à beira de uma tristeza. Na alegria do Evangelho do Papa Francisco, até aqui é o que eu tenho observado e tenho entendido, é que eu preciso testemunhar, mesmo diante dos espinhos da vida, mesmo diante das dores, eu preciso, até porque todas as vezes que a gente testemunha, que a gente deixa transparecer, faz um bem, acima de fazer um bem às pessoas, a gente recebe desde já as bênçãos dos céus. Quem se esquece de si, é um pedido de Jesus no Evangelho, renegar a si mesmo, em um mundo tão egoísta, em um mundo do eu. A palavra renegar a si mesmo se torna muitas vezes uma infâmia, se torna muitas vezes uma palavra a não ser dita, né? Se torna um xingamento. Pensar em renegar a nós, quando o mundo nos pede o tempo todo pelo consumismo e por tantas realidades
de relativismo para só pensar em nós, renegar a si mesmo é um pedido de Jesus. Porque Ele sabe que quanto mais a gente pensar naquilo que transparece no outro, e que o outro é um veículo de amor para chegar a Deus, e quanto mais a gente faz isso, mais a gente tende a ser grande. Quem quer ser grande, no meu reino seja aquele que serve. Lembra? Vocês lembram disso? Quem quer ser grande, seja aquele que serve. De fato, a doutrina do Senhor é muito diferente dos nossos costumes, dos nossos egoísmos, das nossas avarezas e ambições. Quem quer ser grande, seja pequeno. Faça como fez Jesus. Lava os pés dos discípulos, como Ele mesmo fez e disse: fazei uns com os outros. Porque no reino do céu, o pequeno é grande. E aqui, na terra, temos que dar esse exemplo, mas não só exemplo, a alegria. Lembra que Jesus disse que quando você jejuar, não faça como os hipócritas que desfiguram o rosto para que todo mundo perceba: olha como ele é santo, olha como ele reza. Não, Jesus disse: não faça isso. Isso é hipocrisia. Quando jejuares, tomai um banho, passai um bálsamo, que é perfume, põe um sorriso na cara, para que ninguém perceba, mas o Pai do que está no céu perceba a sua atitude piedosa. O mundo não precisa saber da nossa piedade, assim como o mundo também não precisa saber dos nossos sofrimentos. Claramente não, tá? Só se o nosso sofrimento servir de exemplo e servir de algo pedagógico, mas não sendo isso, guarde as suas mágoas dentro de você e peça a Deus que purifique você. Eu vejo um mundo arrotando o ódio, arrotando tudo que tem de ruim para fora, como uma espécie de alívio, mas o que acontece é o inverso. Enquanto mais a gente odeia, enquanto mais a gente arrota coisa ruim, mais a gente vai inflando. Enquanto mais a gente guarda no Senhor as nossas dores e nele encontra o nosso refúgio, como diz o Salmo, mais a gente se alivia e encontra os caminhos para mudar de vida nova, porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Só Cristo é a vida. Nenhuma ideologia traz a vida, não só a vida porque estamos vivos, mas a vida que é o sentido da vida, a alegria, que mesmo diante dos obstáculos, permanecemos na alegria do Evangelho.